Turma 99, hein? Semana que vem a gente vai dar uma cabulada na aula para no dia 18 fazermos nosso 100º encontro e ali finalmente vão estar os 5 reunidos. Não tem sido fácil casar as agendas, né? Os meus amigos são muito importantes, muitas recepções, muitas reuniões, mas a gente vai tocando a vida aqui. Hoje numa versão pocket, mas não por isso menos acompanhado do meu xará Marcelo Gluterman, o The Butcher, né? Destruidor de argumentos assim flácidos. Você não vem conversa mole pro lado do meu xará não, que se tem um cara que tem argumento aqui, elabora bem as coisas e ele, né? Entendeu? O mais multifacetado crítico do país, odiado pela esquerda e pela direita, quer dizer que deve estar num bom caminho. Cleveland Prats e eu aqui, o Paraíba, que tem esperteza suficiente de cercar de gente boa como vocês. Tudo bem, meus amigos? E aí, Xará, beleza? Beleza. Cleveland, tudo bem por aí? Tranquilo, melhor Tá ainda bom. depois de ontem. Valeu, obrigado aí por prestigiar. Fizemos um encontrinho de amigos aqui e os meus amigos me prestigiaram. Ô, Xará, nós temos alguma novidade aí, alguma pesquisa nova? Tá mais do mesmo? Porque hoje a gente vai conversar aqui, né, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, mas eu queria ver se tem alguma novidade aí, alguma observação a ser feita aí em relação às pesquisas. Não sei se Uhum. você quer dividir algum material aqui, eu já vou deixar liberado para você. Tá bom. De fato, assim, teve 3 pesquisas desde que a gente se encontrou na semana passada, mas não teve nenhuma novidade, não. Deixa eu até O Bolsonaro passar o Lula aqui em São Paulo, assim, é algo a se chamar a Então, atenção por ser um é, colégio eleitoral muito grande? eu acho que sim. Assim, o que você está aqui, deixa eu pegar aqui estimulado 2 meses, você continua vendo uma aproximação, né? Está aproximando. Então, de fato, você está, se pegar a tendência de mais curto prazo, está se aproximando. Mas é aquela coisa, a terceira via é que está perdendo o voto, não é o Lula, né? Entendi. O Lula segue lá em É, presidente na Austrália. então a gente estava até conversando, né? Eu acho que o Bolsonaro ainda está aproveitando aí o rescaldo do Moro, da saída do Moro, e meio que, assim, se você não tivesse o Ciro, quase que por definição, você definiria no primeiro turno, né? Se o Ciro amanhã desiste, você define essa eleição no primeiro turno. A favor do Lula. A favor do Lula com os números de hoje, né? Os Porque o números de hoje. Ciro é uma reserva técnica dos votos do Lula, né? Você está dizendo que o Ciro é um puxadinho do Lula, ou Xará? Só para assim. Digamos que os eleitores do Ciro são mais propensos, na média, a votarem no Lula, né? O Você Ciro é diria que muito os forte no eleitores do Ceará. Sul, você diria que os eleitores do Ciro estão para o Lula, assim como os eleitores de Moro estão para Estão Bolsonaro? para o Bolsonaro, eu acho que seria um pouco isso, né? Você vê alguma E coincidência cósmica no fato deles terem nomes com 4 letras, sendo que as 2 últimas são R-O, ou não é só uma viagem minha? olha, eu vou precisar fazer uma numerologia aí para entender melhor, de fato, Se eu te disser se a que eu gente elaborei essa pergunta sem ter utilizado nenhuma substância química, você acha que eu devo me submeter a algum tipo de tratamento? eu acho que você tem que ver que água que você está tomando aí. É? Só fazendo um adendo Enfim, ainda nessa linha. E se eu te disser que os 4 candidatos aos quais nós estamos falando agora, nossos bolsonaristas vão me matar, tem 4 letras: Bozo, Lula, Ciro e Moro. Bozo, isso é ótimo. Aí, desculpa, Jair, galera. Jair, verdade. Jair, tá Isso aí, aí. Nós estamos pronto. parecendo o Zagallo com aquelas manias lá dele, né? Olha lá. Bom, então o Lula segue presidente na Austrália, o Bolsonaro devagarzinho vai diminuindo a diferença, e o Ciro O aí grande só. problema, eu acho que vale a pena mencionar, a gente teve ontem aí na inauguração do teu escritório no Clopar, super evento, e o Richard, que é o comentarista político lá da XP, respondeu algumas perguntas, e ele coloca, né, que, enfim, o Bolsonaro vai precisar resolver o problema Rejeição, né? não é, ele não fala da rejeição, Da né, má mas da avaliação do governo, avaliação, né? da má avaliação, né, Que é aquele dele como, acompanhamento que você faz do estoque, né? exatamente, quanto você está de positivo
de avaliação positiva contra avaliação negativa, e ele está com um saldo líquido negativo, né? Então, eu até tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele, que o Bolsonaro ganha a eleição desse jeito ou ele vai precisar melhorar para ganhar a eleição? Na opinião dele, precisa melhorar isso para ganhar a eleição. Tendo Parece que essa temos uma avaliação negativa, unanimidade, né? tendo essa avaliação negativa, ele não vai conseguir se eleger. Então, esse é o grande desafio e que ele está tentando fazer via auxílio emergencial, tá? Só que ele tem um problema grave que é a inflação, na minha opinião, né? A inflação, de fato, é muito complicado, né? E é uma coisa que está meio fora do poder dele, né? Então, essa é uma eleição bem difícil. Bom, já que nós estamos falando de eleição, eu observei aqui e coloquei na nossa pauta uma contradição entre os candidatos, né? O Bolsonaro parece que começou a falar menos, enquanto o Lula desembestou a falar, né? Muitos dos eleitores do Bolsonaro, aqueles não tão apaixonados, dizem que ele calado é um poeta e torcem para que ele fique calado. E parece que ele deve estar ouvindo alguém. O Bolsonaro tem andado meio calado, né, Cleveland? Devemos Ah, acreditar que isso é uma estratégia de campanha ou é só uma questão de tempo? Marcelo, é uma questão de tempo. Ele não se segura. Ele não vai É, aguentar, cara. E ele tem o povão dele que é o eleitor cativo dele que vai pedir para ele falar. Ele vai falar, tenho dúvida. Só se você amordaçar o sujeito até a eleição, né? Costura a boca dele ou algo do tipo, porque ele vai falar. A questão é quando só. porque há quem diga que ele tenha falado sem falar com esse ato da graça ao Daniel Silveira, né? Não sei se ele, para aquele eleitor, vamos dizer assim, indeciso, ou que seja simpático, eu não acho que ele talvez pudesse perder voto com isso. Até porque eu acho que da esquerda para a direita existe aí uma crítica bastante grande em relação ao STF, hoje mais para um lado que para o outro, mas em linhas gerais, o que você acha, Cleveland? Não, eu acho que, na realidade, ele já perdeu todos os votos que ele poderia perder, a não ser que ele faça uma, perdão a palavra, uma tremenda cagada, não as cagadas normais que ele faz, mas uma tremenda cagada de tentar botar tanque na rua ou coisa do tipo. Eu acho que ele já perdeu tudo que ele tinha que perder. Todos os Você acha eleitores que ele então que tinha o que perder. Bolsonaro só tem upside? Eu acho que daqui para frente, acho difícil ele perder mais, mas também acho difícil ele recuperar alguma coisa. Eu acho que o que tinha para recuperar ele também já recuperou. Vai chegar isso parelho e, sei lá, vai depender. Eu acho que vai depender mais do que o Lula fizer e falar do que o Bolsonaro fizer. Porque o Lula continua falando, né? Como você disse, né? E aí o Lula mostra quem é o Lula. O Lula estava se fingindo de morto e agora parece que é o Bolsonaro que o faz. E aí, Xará? O Bolsonaro calado é um poeta, isso aí é só uma entre-safra, daqui a pouco ele abre a boca aí e põe a perder, ou já temos aí um trabalho direcionado para a eleição? Então, todas essas coisas que o Bolsonaro, o Lula falam, né? O Bolsonaro está quieto agora, mas eu concordo com o Cleveland que é questão de tempo. E o Lula tem sido uma metralhadora, né? Metralhadora de, enfim, não vou, não vou falar o quê. Daquilo que se joga no É um ventilador? pouco, exatamente, é um pouco para nosso consumo, né? O consumo aqui dos formadores de opinião, tal. E tanto o Bolsonaro quanto o Lula precisam defender votos numa camada mais baixa da população. Eu concordo com o Cleveland nesse ponto. Eu acho que o que ele tinha que ganhar, o que os dois tinham que ganhar ou perder votos na camada da opinião pública, né? Jornais e Twitter, essas coisas, meio que já está meio que consolidado. As, as rejeições já estão formadas, né? É muito mais um voto de rejeição do que propriamente de Sempre é convicção. assim, mas nunca foi tanto assim, né? Pois é. Então, isso meio que eu acho que já está formado. Eu acho que a questão agora, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, é aquele voto até 2 salários mínimos no país. Esse vai ser decisivo. O Lula ganha aí. Se você olhar as outras duas, eu ia fazer, acabou não dando tempo, na próxima eu prometo mostrar nos estratos acima de 2 salários mínimos, 2 estão empatados, né?
O problema é a vantagem do Lula até 2 salários mínimos. Na verdade, até 1 salário mínimo. Mas aí quem tem a caneta não pode reverter isso? Então, esse é o ponto. Você precisa. Essa é a aposta. Não é o que ele vai falar, deixa de É o que ele falar, vai fazer. colocar tanque. É assim, esse pessoal ter um salário mínimo é que vai decidir a eleição. Marcelo, o que você está me falando aqui é mais ou menos o seguinte: se o Bolsonaro fizer igual o PT fez ao longo dos anos, ele ganha a eleição, é isso? Exatamente. Então, eu acho que tem eu acho que tem um problema. O Bolsonaro tem um problema que o dinheiro está desaparecendo da mão das pessoas. Ele está colocando dinheiro na mão das pessoas e o dinheiro está desaparecendo por conta da inflação. Esse, para mim, é o problema nessa altura do campeonato. Eu não sei, eu acho que não tem tempo para ele resolver esse problema. E está meio fora da mão dele, né? Depende do Banco Central, depende lá de fora, enfim. Então, os assim... caras estão querendo os caras estão querendo questionar na justiça até a isenção de imposto, o único país do mundo que, ao invés de comemorar imposto, o pessoal está brigando, não quer que diminua o imposto, pô. Porque você tem um problema fiscal, tal, enfim, esse é um outro galho. Agora, para mim, é aí que vai ter a batalha nessa eleição, né? Então essa nossa discussão aqui, se o cara está falando, se deixa de falar, vai perder eleitor, putz, não vai, assim, quem já está fechado vai passar pano, quem não gosta vai, tá vendo? E não vai mudar a voto de ninguém, eu acho. Xará, eu concordo com você. Eu acho que, assim, para aqueles eleitores mais apaixonados, mais dos extremos, acaba que uma fala ou outra, né, o passapanismo, como se diz, né, acaba prevalecendo. Mas eu acho que para quem está ali no meio, porque veja só, hoje a gente percebe, vendo as pesquisas, que entre a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada tem uma boa diferença. E nós temos um tempo ainda razoável para a eleição, nós estamos em maio, né? A meu ver, né? Porque eu acho que essa eleição ela vai ser muito ácida ali, até no evento que a gente participava ontem, né? Mais para frente, ali no começo de agosto, acho que a campanha pega um pouco mais. Eu tenho a sensação que essa postura do Bolsonaro não me parece ser apenas e tão somente uma entre-safra, um descanso que ele está dando. Eu tenho a sensação que é algo coordenado, né? Quando quem acompanha as redes sociais dele, e eu acho que isso mais agora do que antes, eu acho que ele está começando a querer mostrar o que o governo dele fez. Parece que tem uma coordenação aí. Claro que eu não seria louco o suficiente de apostar no silêncio do Bolsonaro, conhecendo figura como a gente conhece, né? Então, assim, se ele voltar a falar uma bobagem ou outra aqui ou ali, não vai ser surpresa para ninguém. Mas o silêncio dele, ou esse discurso mais proativo, mais direcionado, não me parece ser fruto do acaso, não. Vamos esperar. Xará, vou voltar em você agora, que é a seguinte. O voto está consolidado e tal, mas eu acho que o entorno do PT ali, do Lula, gostaria que ele falasse um pouco menos ou não falasse tanta bobagem, porque acho que na última semana, assim, foi quase que um recorde, né? Foi. Para mim, eu acho que o Lula está apostando no Alckmin, né? Assim, olha, é que nem aquele senhor que fez a pergunta ontem, né? Vice No conta? evento. Você vê que o sujeito ele está muito incomodado em votar no Lula, mas o fato de ter o Alckmin dá aquele conforto, né? Aquela desculpa, né? O auto-engano, Assim, né? Não estou então, votando no Lula, estou votando no Bolsonaro, não estou votando no Lula, estou votando no Alckmin. então, o vice importa, tal, aquela pergunta meio, né, retórica. Assim, é aquilo que eu digo, pode ser até a tática de campanha, né, estratégia, vamos ficar quieto agora, vamos aparecer estadista. A minha impressão é que pouco importa, né? Importa muito nessa camada da população que já está meio que com o voto decidido. Não o voto decidido, não o voto em quem vai votar, em quem não vai votar. Né? Já está decidido em quem não vai votar. Esse cara eu não vou votar de jeito nenhum. Isso eu acho que meio que está cristalizado nessa faixa da população. Por isso que pode ser até tática, mas para mim quase que tanto faz.
não sei. E O aí, Lula está fazendo esse, né, falando. Eu acho que ele está pensando isso. Assim, puta, tanto faz. Já coloquei o Alckmin aqui do meu lado. Quando for na hora na do vamos ver. campanha, eu vou sair com ele abraçado e pronto, resolvo o problema. Será que os eleitores do Alckmin carregam ali no seu íntimo segredos inconfessáveis e alguma expectativa, assim como o próprio Alckmin, de que se o destino lhes ajudar, ele poderá assumir a presidência da República? Ou que ele vai ser o presidente de fato, uma vez que o Lula fala que só quer viajar? E aí, Cleveland, o que você acha? O Lula andou falando aí bastante, batendo bastante cabeça. Eu acho que eu não gostaria de ser da coordenação da campanha do Lula, não. Pelo menos essa última semana, esse último mês. Isso afeta as eleições ou não muda nada? Eu acho que afeta, obviamente, né? O que ele fala afeta o Lula está sendo Lula, né? Vamos combinar que quem vai votar no Lula não pode dizer depois que não sabia que ele ia Quem fazer estava todas essas votando, isso é merdas. verdade, concordo plenamente. Então ele tá falando, ele está sendo ele mesmo, né? Então ele vai controlar preço, ele vai interferir no domínio econômico para tudo quanto é lado, ele vai querer estatizar, ele vai querer, ele não vai ligar para as contas públicas, ele vai fazer tudo de errado. O lance do Lula, ele não vai ser aquele Lula que ganhou a primeira eleição. Aquele Lula, quem ganhou a primeira eleição, quem controlava era o Palocci. Não tem Palocci dessa vez. Então vai ser uma tragédia. Aliás, essa é uma questão que se observa, né? Como empobreceu o entorno do Lula, né? Antes você Total. tinha, assim, não estou falando de caráter, mas estou dizendo assim de peso político, de Qualidade, capacidade intelectual, né? Você tinha o Zé Dirceu, o Palocci, né? Hoje você tem ao redor dele lá oh meu Deus, esqueci, Zé o Zé Guimarães. Guimarães, a Gleice, né? Tá meio, não sei, tá meio várzea E assim, pior, né, né? Marcelo? O redor dele, em torno dele lá, de A a Z, assim, de equipes técnicas são péssimos. E o Lula tá vindo com um rancor, assim, que honestamente, se ele realmente pensasse no Brasil, a primeira coisa que ele faria era: olha, vou sair fora, vou deixar espaço para você não ter Ah, mais mas isso briga, mais demanda um discussão. desprendimento em espírito público que definitivamente Pois ele não é, tem. não tem. Não vai ser por conta disso que ele vai desistir. É, então, tô postando aqui no meu almoço, né? Mas assim, eu tenho uma sensação de que essas falas do Lula são frutos dessa segurança e dessa certa arrogância que ele tem, né? Porque ele é um cara carismático, indiscutivelmente, né? Ele é um cara que ao final das contas é ele que fala. E às vezes eu tenho a sensação também talvez seja de uma certa segurança, né? Tá colocando um pouco as mangas de fora, né? Amparado aí no que parece ser o resultado das pesquisas, quase que todas apontando na mesma direção, que ele tem hoje uma posição relativamente folgada, né? O único risco é aquele, né? Quem sabe só morre afogado quem sabe nadar, né? Porque quem não sabe nadar entra com água ali pela canela, né? Então, o risco do Lula aí, talvez ele se ferrar ali na sua própria arrogância. Vamos ver. Por enquanto, ele tem uma vantagem que parece estar bastante clara no conjunto das pesquisas, ainda que nos votos espontâneos pareça haver um certo empate. Mas chama atenção esse entorno do Lula, que inclusive perdeu recentemente aí, né? Parece que havia uma briga interna ali na comunicação, mudaram de marqueteiro, o Franklin Martins, que era outro cara que teoricamente tivesse um outro patamar, né? Talvez o problema fosse esse mesmo, né? Independente de simpatia política. Mas eu não sei, eu até para complementar, a distância dos dois não é tão grande quanto sugeriria a rejeição ao Bolsonaro, Sim, sem dúvida. Se a gente né? fosse fazer uma regra de 3, o Bolsonaro Não, não teria tudo isso que ele tem de voto. Então não. é um indicador, né? Friend is your friend, é um bom indicador, mas não é algo que a gente possa acreditar de olhos fechados. Bom, É. não dá para falar de Bolsonaro e de Lula sem falar agora de domingo passado, do 1º de maio, né? E aí, Xará, qual é o seu rescaldo? Qual é do 1º de maio? Na verdade, eu acho que está dentro disso que você falou, né? O Bolsonaro calado inclui a não presença dele, como foi em 7 de setembro do ano passado, né?
acho que ficou de bom tamanho, né, a participação dele, engolível, né, pelo establishment. Engolível, muito bom. E no caso do Lula, um fiasco total, né, um negócio meio constrangedor até para ele, né, quer dizer, um negócio até, de fato, um pouco difícil de explicar, né? E dá para entender o porquê que ele não tem saído das ruas, né? Porque se num evento organizado Pois por é, centrais sindicais e a gente viu o que viu, né? Imagina apareceu coisa espontânea, ninguém, né? né? Uma coisa meio difícil de, ainda que, enfim, sei lá, talvez esteja um pouco cedo demais, né, para você ter festa em torno de candidato, estamos em maio ainda. Pode ter alguma explicação, mas que é esquisito né? Não tem dúvida. E aí, Cleveland, qual é a sua avaliação do 1º de maio aí? Das manifestações, Marcelo, Isso. especificamente? Consegue fazer uma comparação? Como é que você Não, entende isso? eu tenho um pessoal assim que eu acho meio malvado que está falando que faltou mortadela, né? Mas é uma turminha meio malvada, né? Nossa, meu Deus, que maldade. Como as pessoas podem falar coisas desse tipo? Puxa, é Eu assustador. não, eu não diria Bom, isso, não mas faltou mortadela não, porque a Mercury estava Nós lá. vamos falar, vamos perguntar. Depois a gente vai falar para quem faltou mortadela. Porque teve gente aí que se empanzinou, o show mais caro do mundo. Mas diga aí, qual é a sua avaliação das manifestações? sabe a impressão que eu tenho, Marcelo, é que as pessoas estão meio de saco cheio da política, assim. A impressão que você começa a conversar com as pessoas, é uma movimentação, mas é uma movimentação muito restrita. Que são aquelas pessoas mais politizadas para o bem ou para o mal que ainda ficam nesse debate. Mas com todo mundo que eu tenho falado, assim, as pessoas estão meio, não quero saber, sabe? Cansei dessa polarização, cansei dessa discussão, cansei disso. Obviamente, se você compara com o que a gente assistiu na Paulista e em outros lugares, com o que aconteceu lá no Pacaembu, parece que o Bolsonaro conseguiu movimentar mais, mas também não acho que foi muito mais, não. Enfim, Olha, acho que isso muito pouco. eu estive na Paulista. No 7 de setembro, eu fui na Paulista protestar contra as exorbitâncias do STF. Estive novamente lá para essa finalidade, meu voto já é declarado, não é de dúvida ninguém, também para apoiar o candidato. Das manifestações de que participei, teve menos público, indiscutivelmente. O que me chama a atenção, ainda assim? Mesmo sendo a manifestação que teve das que eu participei, menor público, e mesmo o Lula com uma vantagem bastante significativa, e mesmo tendo ali apenas uma praça para encher, né? Um movimento organizado por todas as centrais sindicais, com show de fundo, porque, por exemplo, na Paulista não tem show, você tem lá os caminhões e tal, as pessoas fazendo seus discursos, uns falando algumas coisas muito oportunas, alguns outros falando um monte de bobagem, mas, enfim, você não tem um apelo que não seja a própria motivação política, diferente do que seria no caso da Praça Charles Miller, lá onde você ainda tem um showmício. Então, assim, o que me chama a atenção é como a esquerda perdeu a rua, né? Quando a gente lembra do movimento das diretas já, do impeachment do Collor, né? Quer dizer, a esquerda de fato. E mesmo no pior dia das manifestações, vamos dizer assim, de direita, nem assim eles conseguiram rivalizar. Ao contrário, tão ruim quanto ou mais foram as manifestações de esquerda. Então, realmente, assim. E é interessante, né? Porque o 1º de maio ele tem uma simbologia, né, de ser uma data ligada ao Dia do Trabalho, do trabalhador. Então, realmente, eu acho que os sindicatos nunca estiveram tão enfraquecidos e parece que o que o Cleveland maldosamente reproduziu aqui, o que eu não concordo, mas As parece... palavras não são minhas. As não, palavras não são pelo que você minhas. Estou reproduziu, não tô dizendo... simplesmente reproduzindo. o que você reproduziu aqui, que eu não concordo, mas parece mesmo aí que tem motivo para o xiste de que está faltando Você sabe que mortadela. eu ouvi uma desculpa que pode ter alguma ponta de razão, que o lugar que escolheram foi ruim, porque é longe do metrô. Se tivesse escolhido em Agabaú, por exemplo, teria mais gente. Por isso que jogo no Pacaembu nunca lota, né? Nunca lota, né?
Eu pensei exatamente isso. Jogo no Pacaembu, puta, você vê que o estádio é sempre vazio. Quando joga tipo o Corinthians, o Palmeiras, o mesmo São Paulo, quando jogava lá, nossa casa, inclusive, né? A gente costuma passar o carro lá. Quer dizer, é brincadeira até que ponto vai a criatividade das pessoas, né? Agora, nós tivemos nessa comemoração aí do 1º de maio, ali na Praça Charles Miller, o que para mim acho que foi uma data histórica, né? Porque talvez tenha sido o mais caro show, o ingresso mais caro pago, né, pelo público para assistir um show numa praça pública, né? Porque devia ter uns 100 gatos pingados. A Daniela Mercury, muito patrioticamente, recebeu um cachezinho de 100 mil. Olha que belezinha, hein? Carrinho, transportezinho, sobe ali no palco, canta uma meia horinha, 100zinha para conta. Devia ter uns 100 gatos pingados. Então, quer que o ingresso por cabeça ali foi mais ou menos uns R$ 1.000. O único problema é o seguinte, que na verdade, quem pagou não é quem foi no show, né? Fomos nós. E aí, Xará? 100 mil de cachê do dinheiro da prefeitura para Daniela Mercury? Ela diz que nunca recebeu dinheiro de público, né? Nunca. E, de fato, ela não recebeu diretamente, ela recebeu via produtora, e uma produtora que ligada aos sindicatos e tal, é que apagou, só que o dinheiro foi para a produtora do orçamento da prefeitura. Perfeito. Então, né? Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Então, ela de fato não recebeu, né? Direto da coisa. Mas, enfim, é uma vergonha, né? O negócio. A emenda foi emenda parlamentar, né? Foi emenda lá de um vereador do Solidariedade que pagou a coisa. Então, não foi uma decisão da prefeitura. Menos mal, né? Sim. Agora, isso. Menos mal para o prefeito e para a prefeitura, né? Isso. Para o executivo, né? Sim. Agora, o que não deixa de ser, assim, tem que. Esse negócio de emenda parlamentar que eu escrevi hoje, né? É um negócio meio. Quer dizer, você deixa o dinheiro na mão de um cara que decide sozinho para onde vai o dinheiro público, né? Um negócio meio. Se fosse num lugar em que os homens públicos tivessem espírito público, já seria um mecanismo frágil, né? Exato, Né? super frágil, né? Dizer, o Agora, cara sozinho, sem dar satisfação para ninguém, né? Assim, pô, caramba, sem governança nenhuma, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, é meu. O cara pega o dinheiro e põe, se ele quiser comprar pipoca e distribuir pipoca, ele vai fazer isso, né? É ridículo. Se ele quiser, por exemplo, contratar uma cantora decadente com a vã esperança de gerar um público para um candidato que, ainda que lidere as pesquisas, não consiga mobilizar a população, ele pode fazer isso. Isso sem contar que foi showmício, que é proibido na legislação eleitoral. Não, mas o Lula não é candidato, né? Ele é pré-candidato. Então, mas você não pode ir lá com a bandeira do PT, enfim. E o nosso vereador Eduardo Suplicy subiu no palco para cantar Blowing in the Wind, que eu acho que de fato, isso, de tudo que aconteceu. Foi. De tudo que aconteceu, isso foi, assim, não dá, né? Foi eu o acho pior. que aí passaram de todo e qualquer limite, né? Todo limite. Todo e qualquer limite. Ô, Cleveland, cara, Oi. Você que de alguma maneira já esteve no governo, já lidou com a coisa pública, os interesses públicos, muito complicado, né, cara, a gente chegar nesse ponto, né? E uma coisa que me chama muita atenção, assim, né, a Daniela Mercury, de uns tempos para cá, ela virou, assim, uma militante, né? E ela exibe essa virtude, assim, com recorrência, né? Seja na causa gay, agora fazendo aí, está sempre para cima para baixo com o Lula, vergonha, né? Poderia doar um pouco do tempo dela ali para os trabalhadores, para o candidato, né? Mas não tem jeito, né? Ouvir o metal, né? Tem uma coisinha em economia chamada rent seeker, né? Caçador de renda. Onde tem dinheiro público, sempre vai ter grupos de interesse querendo pegar uma lasquinha do dinheiro público, né? Isso acontece. Como é que é o nome? Eu conhecia como chupim. Caçador de renda, rent seeker. Tá. Pensei que era o chupim, né? Bom, uma Então, vergonha, né? E eu acho que atitudes como essa da Daniela Mercury cada dia mais desqualificam a classe artística, né? Primeiro que as redes sociais vieram para humanizar os artistas, né?
antes das redes sociais, os artistas estavam meio no Olimpo, né? O Chico Buarque, num sincericídio incrível, eu não sabia que tinha gente que não gostava de mim. Olha que loucura, né? Quer dizer, esses artistas eles viviam um mundo tão irreal, tão protegidos, né? Que eles se sentiam inatacáveis, né? E como eles tinham espaço, eles se manifestavam, né? Tipo assim, pô, vai chover. E aí o que acha Caetano Veloso, né? Vai chover, vamos perguntar pro Caetano. Mas não tinha essa reverberação, né? E agora o que a gente vê é que assim as redes sociais estão humanizando para melhor e para pior os artistas, né? E a Daniela Mercury, né, tão pregadora de virtudes, né, fazendo uso do dinheiro público, né? Será que não teria como esses 100 mil reais, por exemplo, em cestas básicas, em leite em pó, né, em Então, merenda, não teria sido melhor utilizado que naquele show ridículo, então, medíocre? Marcelo, deixa eu só complementar a minha fala, porque eu acho que vai exatamente na mesma linha do que você está levantando aqui. Eu acho um absurdo essa história de emenda parlamentar. Eu canso de ouvir jornalista falando, porque isso faz parte da democracia, são representantes da sociedade, eles têm direito de fazer isso. Cara, se tem direito de fazer isso, deveria ser com algum critério de custo-eficiência, custo-efetividade, alguma coisa que demonstrasse que a sociedade está de fato ganhando. O que esse tipo de emenda faz, essas do orçamento secreto e tudo mais, é simplesmente distorcer a democracia. Você está, no fundo, de certa maneira, comprando voto, comprando gente que pode te apoiar politicamente. Isso é absurdo. Esse tipo de coisa, para mim, é inacreditável que a gente continue vivendo assim. Eu já tinha uma sugestão, né? Poderia usar esses 100 mil para tapar os buracos, né? São Paulo hoje é um grande buraco interligado por alguns pedaços de asfalto, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, o caminho que vocês fazem, mas eu não lembro da cidade estar tão esburacada quanto agora. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês têm essa sensação ou é viagem minha? Acabei de destruir uma roda ontem no meu Cara, carro. é Caí num buraco impressionante, cara. inacreditável. Impressionante. Eu estou aqui na Zona Sul, para esse lado aqui do Brooklyn, Chácara Flora, Campo Belo, Chácara Santo Antônio. Cara, é uma teia assim, de buracos com alguns pedaços de asfalto interligando esses buracos, cara. Nunca a cidade está absolutamente largada assim. Eu acho que esse cenzão aí, se nem que fosse para dar uma garibada, já estava mais tinha feito uma melhor utilidade. Bom, estamos chegando aqui na reta final das nossas pautas chatas, né? Que é legal falar de futebol, da dica e tal. E aí, o ministro Alexandre de Moraes parece querer, de alguma maneira, talvez não frontalmente, enfrentar aí a decisão do presidente e dar graça para o deputado Daniel Silveira, né? Ele bloqueou, inclusive, salário, bloqueou a conta para crédito. Eu nunca vi isso, né? Porque quando você bloqueia uma conta, você está protegendo ali, tentando garantir um débito, alguma coisa. Bloqueou a conta para crédito. Olha que coisa fenômeno interessante. O ministro Barroso também, há pouco tempo atrás, fez uma crítica dizendo que as Forças Armadas estariam interferindo, ou orientadas para interferir no processo eleitoral. O ministro Barroso que tem cada vez mais se demonstrado assim muito mais militante do que juiz, né? Vocês acham que a gente está... Esses dias o senador Lavoisier Maia reuniu 30 assinaturas para chamar o ministro Barroso, pelo menos para alguns esclarecimentos sobre essa fala. Vocês acham que a gente está chegando, mesmo que milimetricamente, mais próximo do dia em que nós vamos ver, depois de termos visto os deputados, senadores, governadores, vereadores, até presidente caçados, um ministro do STF caçado, ou esse dia está longe ainda? Vou começar aqui pelo Cleveland. Eu acho que está muito longe, Marcelo. Acho que está muito longe, porque tem um pacto feito entre as pessoas que estão corrompendo as instituições por dentro. Eu duvido que isso aconteça. Vai ter pressão de um lado, acordo do outro. O Supremo virou um ambiente político em todos os sentidos. Eu estou muito desiludido. Eu acho que a instituição deveria ser preservada, acima de tudo. Tem mecanismos legais para você ter o impeachment dos ministros. Alguns já poderiam ter tido impeachment, não tiveram por questões políticas. E o que a gente está vendo é que as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu estou muito descrente que as coisas mudem. Ô, Xará, o Cleveland disse que por condições políticas. Será que ele quis dizer rabo preso? Não, eu acho que é condições políticas mesmo. Enfim, o rabo preso é uma definição de Condições políticas. condições políticas, né? É assim,
É que você citou 2 ministros que estão na ribalta agora, mas já teve motivos de impeachment de outros ministros lá atrás, né? É que vão a depender do objeto, né, A da, gente da já teve. polêmica, Deixa eu tentar tampar a careca aqui. você tem ministros que mijam fora do pinico. Então, não, eu concordo com o Cleveland, não estamos nem um pouco próximos de qualquer coisa parecida com impeachment, mesmo porque pensa no processo de impeachment do presidente, né? Já tivemos 2. E impeachment de executivo de maneira geral, né? De governador, enfim. Você precisa ter uma conjunção de fatores que estão longe de acontecer para os ministros do STF, né? De alguma maneira, a opinião pública ela precisa estar tão convencida A flor da pele. de que um determinado, e não pode estar ligado a um determinado político, né? Porque há uma coincidência entre quem apoia o Bolsonaro e quem está indo a Paulista protestar, né? Indiscutivelmente. Sim, Então, sem dúvida. e isso deixa mais frágil o argumento, né? Porque afinal tomar partido, por mais que eles estejam certos, né? Por mais que Sim. exista condições técnicas, digamos assim, torna-se algo político. Você está ligado com o político, né? Talvez Então, você até a manifestação de 7 de setembro tenha sido mais robusta exatamente por conta disso. Porque aquela, teoricamente, não estava envolvido o presidente, ainda que ele tenha tomado a palavra e depois tido que voltar atrás. E essa não, essa já estava mais claro um apoio a ele, né? enfim, 7 de setembro, o fato dele ter ido já enterrou, né? Porque, de Sim, fato, fica claro que é a pessoa tal. Então, se fosse multipartidário, né? Porque, veja, e aí entra a questão do rabo preso tal, mas enquanto não for multipartidário, fica muito difícil, né? Você sim. fica ligado a um determinado político, aí A questão do Daniel não dá, né? Silveira é um claro exemplo, né? Qualquer pessoa razoável, despida de paixões, veria ali uma exorbitância. Mas como o Daniel Silveira é ligado a alguém do Bolsonaro, como alguém anti-Bolsonaro, pode admitir que houve uma exorbitância ali, né? Isso. E aí você vê esses exercícios que a gente vê, que eu fico preocupado, às vezes eu vejo cada coisa e falo, vai capaz de ficar paraplégico, pelo menos, que se dobrando desse jeito aí, pode ter uma lesão grave e nunca se recuperar, né? E é exatamente isso que você falou, né? Porque aí é a convicção de acordo com a vontade do freguês, né? Quem que é o alvo da exorbitância do STF? É do PT? Ah, então, beleza. Ah, não, é do Bolsonaro? Não, então não pode. E realmente é isso que você falou. Eu só talvez, me permitam a vênia aqui, eu acho que o simples fato de nós estarmos discutindo isso, né? Eu acho que assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que vai chegar uma hora que talvez o próprio STF, entre eles, elejam alguém para entregar, ó, o O tal do boi de boi de piranha aqui. piranha, entendeu? Pô, precisamos passar essa boiada aí nesse rio, tá cheio de piranha. Pega aquele boizinho velho, vagabundo ali, joga ele ali, a gente entrega ele e passa o resto. Porque aí eles vão ter até o discurso, olha, nós estamos aqui defendendo a Constituição, então se alguém exorbita, estamos mostrando que a gente é capaz de cortar. Eles vão até querer transformar isso em algo que eleve o STF. Olha, tá vendo como a gente corta na carne? Tá vendo aqui como é diferente, todo mundo fala? Então, eu acho que nesse sentido, talvez hoje, ainda que milimetricamente, a gente esteja um pouquinho mais próximo Mas que já estivemos no passado. Mas olha só, Marcelo, só para a gente não perder a linha aqui, porque na realidade isso pode até acontecer, mas pode acontecer com o ministro que está fazendo o trabalho certo. Com o ministro Sem que está sombra fazendo o de trabalho dúvida. errado, Muito eu acho muito provavelmente, difícil. talvez esse seja o que esteja mais numa situação como essa, talvez fosse o que estivesse mais em risco. Disso eu não duvido não, né? Até porque esse colegiado já nos mostrou o quão equivocadas são as decisões das quais eles podem parir. Bom, meus amigos, assim, eu queria me desculpar aqui publicamente, né? Porque vamos falar de futebol. E eu fiz aqui uma pilhéria, me ameaçaram aqui com o código do idoso, porque eu falei o seguinte: cada vez eu tenho menos amigos santistas
E quando ganha do Santos, nem dá pra sacanear, porque, 9 horas os bichos já estão tudo dormindo. Já acabou 11 horas, tá tudo dormindo. Xará, cá pra nós, joguinho Michuruco, né? Meu time ganhou com gol de pênalti, muita polêmica ali. Eu acho que é do futebol mesmo, mas a meu ver ali, pelas imagens que eu vi, eu acho que foi pertinente. O pênalti, de fato, ninguém discutir ali o lateral. E aí? Seu Santástico era só um sonho de uma noite de verão? É uma tropeçadinha? Clássico é clássico? Ou é rumo aos 46? É como aos 46, não tem, Nada nunca além disso, teve, né, Sharon? Nunca nenhuma expectativa além disso. nunca teve sonho de maneira de verão. Nunca existiu isso. É Pelo sempre menos não da minha parte. os 40. Eu não, eu às vezes acredito. Às vezes eu falo que Rumo, não. De vez em quando eu acredito. não, rumo aos 46. Esse time não tem condições. Eu até, se eu fosse São Paulino, estaria muito preocupado, porque se teve uma dificuldade tão grande de vencer esse time do Santos, Mas clássico é clássico. A camisa do é Santos é porque tradicional, pô. tem, Peraí. não, enfim, para colocar as barbas de molho. Eu acho que tem aí um caminho a andar. O Ceni vai ter trabalho. Sei que meu time tá muito bem nos clássicos, ainda bem que não tem nenhum palmeirense aqui para me. Agora ele vai querer falar, né, do time dele, né? Claro, o líder do né? campeonato. Já É tirou tão o líder do print? campeonato quanto o Santos era uma rodada atrás, né? Quanto o É São aquela Paulo foi na coisa. primeira rodada, mas tudo bem. Isso, E aí, você isso. tá confiante no seu time? Confiante no meu time? Qual? No Liverpool? Ah, tá. Só se for, né? Mas me diz uma coisa, o Corinthians. Mas é engraçado, né? Eu acho que o Corinthians foi meio que privilegiado assim na tabela, né? Os jogos que o Corinthians fez que colocam ele nessa posição de destaque. Porque o Corinthians não tá apresentando assim um futebol convincente, né? E ainda Não, o muito Paulista longe machucou, disso. acho que rompeu o ligamento, né? Uma pena. Tomara que ele se recupere. Não, muito longe disso. Tá apresentando futebol que era esperado de apresentar, né? Você monta um time de asilo, né? Não vai Mas olha funcionar, como ele né? tá ácido. Você poderia falar de um time de atletas maduros. Meu Deus do céu, que É inversão irritante. de papel. Eu sou o ogro disso aqui. Tá querendo roubar o meu lugar? Mais ou menos, porque quando fala do meu time com aquela diretoria, aquele presidente, perdão a palavra, mas Mas isso que você está falando é verdade. Eu não vejo corintianos entusiasmados com o seu time, ainda que nessa liderança. Acho que é aquela consciência de que ela é temporária, né? Diferente de mim, que fiquei comemorando o primeiro rodada em líder. Bom, então a conclusão que nós chegamos é o seguinte, né? Provavelmente ao longo do ano seremos meros coadjuvantes. Acho que Palmeiras aí e Atlético, e talvez no máximo o Flamengo correndo por fora, sejam os protagonistas aí do certame. Bom, estamos chegando aqui na nossa reta final, hoje versão pocket, só nós três. Você quer começar, Xará, dando sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Putz, eu fiquei pensando aqui, bola dentro, de fato, eu vou passar. A bola fora, para mim, vai para Daniela Mercury. Eu acho que você levantou um ponto muito interessante, né? É muito militante, lutando pelo país, tal, desde que entre dinheiro na sua conta, né? Cenzinho na conta tem eu. É, realmente é um troço nojento, né? E, enfim, a minha dica, eu não assisti nenhum filme novo, eu assisti um filme que eu tinha assistido fazia alguns anos, assisti de novo, chama-se O Contador. Ele Não sei com se Ben com Ben Affleck. Affleck. Eu nunca vi, sempre saí para ver esse filme. É bom? Putz, é bom pra cacete. Ah, então vou assistir, tá aí. É muito bom, porque ele faz o papel de um autista, né? Que, enfim, é superdotado, tal, e ele, enfim, ele faz o papel de um contador, só que ele é um assassino profissional. É muito legal. E aí, o Cleveland, você? bola fora, deixa eu ver bola fora. Eu vou dar bola fora para o Lula, né? Merece. Essa história da Ucrânia, para mim, é sem palavras, né? É mais ou menos aquela história, assim. O cara não tem noção do que fala, não tem noção do que pensa, né? Enfim. Bola dentro, deixa eu ver, bola dentro. Eu vou dar bola dentro para o nosso colega, o Vitor. O Vitor, que ontem teve um desempenho fantástico lá na nossa reunião. Ele Verdade. sabe por quê, né? Não, Mandou e muito bem. pessoa Ele continua muito. sendo nosso artista global, né? E uma Inclusive. pessoa que a gente tem que render homenagens, porque, de fato, assim, prestou um grande serviço para a comunidade, né? Com acompanhamento lá da questão do Covid, e hoje colhe, né?
os louros dessa fama, desse reconhecimento público, né? E é reconhecido por todo mundo, né? Você viu, você reparou Reconhecido. ontem. Você vê um O evento, ele Vitor, já desperta ali a. Pô, acho que eu vi esse cara em algum lugar e tal, desperta a simpatia das pessoas. Realmente, é um orgulho para mim, né? Ter vocês como amigo. E o Vitor não é diferente, realmente. Chamou atenção aí ontem no evento do qual participamos, muita né? atenção. Teve reconhecimento público. Eu quero morrer seu amigo. E é o seguinte, bom, a minha bola dentro vai. Olha, eu era um entusiasmado leitor do Antagonista, porque eu sempre gostei muito do Diogo Mainardi, achei ele sempre um cara muito acidamente crítico, e o livro dele contando a faceta de pai dele também, um belíssimo depoimento, o filho dele sofreu um acidente no nascimento e tal, mas durante o tempo eu achei que eles viraram meio que assessoria de imprensa, perderam um pouco a mão do negócio, mas eu queria dar uma bola dentro para o antagonista por ter levantado essa questão da Daniela Mercury, né? E aí eu já emendo a minha bola fora, me juntando ao Xará nessa questão, porque assim, é o valor e tudo, mas é antes de tudo a hipocrisia. Né? A hipocrisia, né? Essa exibição dessa virtude, né? Dessa coisa, mas assim, desde que tenha ali um dinheirinho, né, para pagar o meu cachê, entendeu? Né? Aí não adianta vir dizer que não recebeu, não adianta doar o cachê agora, né? O fato em si é esse. Olha, bola fora para o Lula, já que você deu bola fora pela declaração sobre a Ucrânia, ainda que ele tenha tentado remendar, né? Pediu desculpas lá porque errou na declaração. É aquela desculpa, se eu ofendi alguém, né? Essa desculpa, eu vou te Se alguém falar. se sentiu ofendido. Se alguém se sentiu ofendido, essa desculpa, não dá dica, não deem essa desculpa. Mas é sobre o que ele falou para a polícia. Na Paulista, né? Eu encostei lá num sargento, começamos a bater papo, falei, rapaz, e esse negócio aí, né, do Lula, com essa declaração que ele fez, né? Que absurdo, ofensiva a vocês policiais. Novidade nenhuma, cidadão. Bandido não gosta mesmo de polícia. Eu achei sensacional e resume bem a história. Bom, eu vou dar uma dica e uma não dica. A minha não dica é não assistam o filme 365 dias. Porque é simples. Se você quiser ver um filme de sacanagem, entra na internet aí, Xvideo e tal. Cara, é um filme sem pé, sem cabeça. Sabe assim? É um filme que, assim, com uma sexualidade, não sei se um erotismo assim banal, ridículo, medíocre. Não perca o seu tempo. Agora, minha dica é o seguinte: essa é uma dica para os fofuchos como eu, né, aqueles que não vivem sem um doce. Aqui na Zona Sul de São Paulo, na Vereador José Diniz, tem uma padaria chamada Santa Marcelina. É padaria e é restaurante ali ao mesmo tempo. Quase chegando ali no finalzinho, ali em Santa Marta. Eles têm uma sobremesa que é uma cocada pastosa, que vem com um sorvete no meio e raspa de limão. Cara, é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Inclusive, quase que tive um entreveiro com um garçom, porque quando ele trouxe a sobremesa, estava eu e a Thelma, ele trouxe 2 colheres. E eu perguntei para ele o seguinte: quem foi que te mandou trazer uma outra colher? Ele ficou um pouco assustado, mas eu estava falando sério. Eu falei: se ela tocar nisso aqui, nós vamos rolar aqui no chão. A sorte é que a Thelma não é muito chegada doce e eu devorei. Que sobremesa maravilhosa, eu não faço ideia como é o nome, mas quem estiver passando pela Zona Sul e gostar de doce, dá uma encostadinha ali na Santa Marcelina e peça essa sobremesa. Diz que tem uma sobremesa aí, uma coca. Meu Deus do céu, que espetáculo. Bom, meus amigos, estamos encerrando em versão pocket o nosso 99º encontro. Semana que vem nós vamos tirar férias. Eu não, né? Vou continuar aqui trabalhando, mas alguns membros do grupo irão curtir as delícias das viagens pelo mundo, mas no dia 18 nós Mas estaremos. Quem? Eu conto o episódio, mas não conto os viajantes. Mas no dia 18 de maio, ou seja, daqui exatamente 2 semanas, é isso? 18, né? Hoje Isso. nós estamos fazendo na quinta. Daqui na próxima quarta-feira vai ser dia 11 de maio. Na outra, dia 18 de maio, nós vamos fazer o 100º encontro. Esse vai ser presencial. Nós todos vamos estar no mesmo ambiente, vamos transmitir ao vivo para o YouTube. E a expectativa, aí nós fizemos algumas pesquisas qualitativas, a sondagem, algumas projeções. Assim, nas nossas projeções teremos um público recorde. A expectativa é de que pelo menos aí umas 8 ou 7, 8 pessoas venham assistir ao vivo. O que para nós é interessante porque a gente está aqui numa pretensão de um bate-papo entre amigos, então a gente pode falar o que a gente bem entender, que ninguém nem vai ficar sabendo. Mas então é isso aí, meus amigos.
sem ser a próxima semana, até o 100º encontro, esse presencialmente, com o time todo completo, tá bom? Um abração aí para todos. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.